Oi, meu nome é Vanessa Amaral, eu sou escritora de suspense e eu quero contar 3 lendas urbanas do Rio de Janeiro. Olá pessoal, aqui é Roberto Beltrão, escritor jornalista, sou curador do projeto Recife Assombrado. Eu vou lembrar aqui 3 lendas. Na Central do Brasil, um trem uma vez chegou sem acionar, sem maquinista, sem nenhuma mensagem. Ele veio da estação Santa Cruz, parou ali na Central do Brasil, abriu as portas e pessoas com vestes dos anos 20 e anos 30 saíram, rodaram a roleta e foram ali pro centro do Rio. As pessoas que trabalhavam ali na Central do Brasil ficaram assustadas. Vigias noturnos, pessoal da limpeza, né? Porque nada foi acionado, nenhuma mensagem chegou. Primeira é uma que não tá mais na memória dos moradores, né? Que chama o Boca de Ouro, mas é que é muito sinistra e interessante. Dizem que uma espécie de zumbi, né? Um homem vestido com umas roupas antigas e com a boca cheia de dentes de ouro, né? Com a cara carcomida de defunto, andava pela cidade à noite, né? Principalmente pelas pontes, e abordava as pessoas que passavam por esses locais de noite, né? Sozinhas. E ele sempre pedia às pessoas que dessem fogo a ele, porque ele tinha sempre um cigarro entre os dedos. E quando essas pessoas percebiam que aquilo era uma assombração, corriam, né? E ele dava uma gargalhada sinistra, né? Ali perto da Central do Brasil mesmo tem o Campo de Santana, e dizem que na época da corte tinha muito duelo ali. Os homens resolviam seus duelos ali. Então, nos dias de hoje, se você for à noite, o que não é recomendado, mas se você for à noite, você vai ouvir tiros, você vai ouvir homens caindo e sangrando, você vai ver mulheres chorando, porque ali foi um palco de muita morte. E realmente, ali não é um lugar legal para você passar a noite, mas de dia é lindo. Mas outra história interessante que se passava nas ruas é a história da Velhinha da Caxangá. A Avenida Caxangá é uma rua, uma avenida, né? Uma via muito conhecida aqui do Recife, com muito movimento durante o dia, mas de noite fica muito deserta, né? E na década de 1970 do século passado, diziam que os ônibus que passavam por essa avenida, num certo ponto de parada, os motoristas e cobradores viam uma velhinha vestida de preto, bem magrinha, com o cabelo amarrado no alto da cabeça. Ela tinha um guarda-chuva, ela acenava com o guarda-chuva para as pessoas pararem, o ônibus parar, e ele subia do ônibus e todo mundo via ela se sentar em algum ponto do ônibus e depois não viam ela sair daquele local. Ela desaparecia do veículo assim, misteriosamente, né? A ponto de que os motoristas e cobradores passaram a não mais parar em frente a essa parada quando viam a velhinha nesse local, né? Porque sabiam que era uma assombração. Diziam também que a velhinha andava por essa avenida nas calçadas carregando uma sacola muito pesada, e quando alguém se aproximava ela pedia ajuda para carregar a sacola. E dentro da sacola, a pessoa quando olhava dentro da sacola, tinha osso de gente, caveira, velas de várias cores, tinha uma mortalha, e a velhinha desaparecia nesse momento que a pessoa descobria que a sacola estava cheia de coisas sinistras. E a terceira lenda, que é a que eu mais gosto, é a lenda da bruxa do Arco do Teles, uma mulher que veio junto com a corte do rei para o Rio de Janeiro, casada com seu esposo. Chegou aqui, ela começou a atrair o esposo com um homem que ela conheceu aqui no Rio, e aí juntos eles mataram esse esposo. Só que esse cara que ela conheceu aqui no Rio de Janeiro começou a atrair ela e usar o dinheiro dela. Ela já matou um, resolveu matar o outro. Nisso, ela começou a se prostituir, porque ela era muito bonita e podia, e os homens vinham até ela. Só que o tempo foi passando, ela acabou adquirindo sífilis e ela foi perdendo os clientes dela. E então ela foi para o Arco do Teles se prostituir. Dizem, cada lugar que você escuta essa história, a pessoa que chegou nela, uma pessoa diferente, mas é uma pessoa, uma bruxa. Não necessariamente uma mulher, mas é uma pessoa bruxa. Fala pra ela que se ela matar crianças e se banhar no sangue dessas crianças, ela vai ficar nova pra sempre. Então ela faz isso. E dizem que até hoje, se você ficar até meia-noite ali na região do Arco do Teles, você consegue ouvir a risada da bruxa. E, digo mais, se uma mulher do nada vier te dar mole ali na região do Arco do Teles ou da Lapa, dizem que é a Bárbara dos Prazeres. Então, cuidado. Mas a gente não pode esquecer, quando se fala no Recife, a lenda mais misteriosa e mais engraçada e também mais surreal que já se falou no Brasil, que é a história da perna cabeluda, né? Diziam que uma perna, supostamente um membro decepado masculino, né, porque era cabeluda, né, andava pela cidade à noite, dando chutes e rasteiras nas pessoas desavisadas. Isso foi um pânico também na década de 1970, e tudo começou há 50 anos, quando foi divulgada uma matéria no jornal que dizia que numa casa, na localidade de Tiúma, que fica em São Lourenço da Mata, que é uma cidade próxima ao Recife, né? As pessoas dentro daquela casa estavam vendo o fantasma de uma perna que se movia nas paredes. Esse fantasma se apresentava como uma sombra, né? Eles usavam a palavra réstia. E aquilo criou uma grande comoção naquela comunidade, virou matéria de jornal, e depois começou
o boato de que essa perna teria sido tornada corpórea e atacado todo mundo na região metropolitana do Recife, que naquela época já tinha milhares de pessoas. Então foi uma coisa muito semelhante assim ao pânico que foi gerado por Orson Welles quando transmitiu a Guerra dos Mundos, né? Naquela transmissão de rádio famosa dos Estados Unidos. Foi um pânico muito parecido aqui que aconteceu no Recife. E por isso que a gente diz, Recife é a cidade mais assombrada do Brasil.